Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast da Agência de Pagamentos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos bater um papo aqui muito importante, muito interessante. E já está comigo aqui o nosso querido Marcelo Pedrosa, ele que é o fundador da Agência de Pagamentos. Marcelo, que prazer recebê-lo aqui em mais um momento do nosso podcast da Agência de Pagamentos. Prazer meu, Ibi. Que bom a gente estar aqui mais uma vez, falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre dinheiro, sobre negócio e crescer um pouco mais. Eu sei que você vai falar um pouco aqui comigo, a gente estava falando de bastidores, Sim. sobre mentalidade, sobre dinheiro, mentalidade empreendedora. Um prazer enorme estar aqui no podcast. Coisa boa. Marcelo, hoje eu quero falar um pouco com você sobre um dos pontos importantes aqui de um livro que eu recomendo, inclusive, a leitura para todo mundo, de T. Harv Eker, que é Os Segredos da Mente Milionária. Queria tratar aqui de alguns pontos importantes com você que assiste sempre aqui o podcast da Agência de Pagamentos. E o T. Harv Eker aqui, ele apresenta algumas coisas importantes que eu queria ouvir você, Marcelo, pela tua experiência, pela tua expertise, pelo teu know-how à frente dessa empresa de muito sucesso que é a Agência de Pagamentos. E T. Harv Eker, ele aborda algumas questões como, por exemplo, como se comporta a mente do rico e a mente do pobre. Né? O rico, ele acredita que as coisas ele vai ter que trabalhar para ver acontecer. O pobre não. As coisas vão acontecendo para mim. Como é que você pensa? Como é que você analisa isso? O T. Harv Eker tem razão? Como é que funciona na prática essa mente do pobre e essa mentalidade do rico? Ibi, eu vou te falar aqui porque eu tive já dos dois lados, né? Eu venho de uma origem extremamente humilde. Eu morei em comunidade, né? Eu sou filho de mãe solteira. Sim. Então eu passei muitas privações financeiras. E eu posso aqui te falar não do que eu acho, o que eu penso. Eu vou te falar o que eu vivi. Viveu na pele, né? Na pele, com relação a não ter dinheiro. E falar também um pouco do outro lado aí, com relação aos negócios, com relação ao empreendedorismo, né? Tem uma frase que eu gosto que talvez sintetize isso. Sim. Que é, na vida financeira e na vida profissional, existem dois tipos de lados que você deve estar. Sim. Ou você está incomodado, ou seja, o que significa incomodado? Eu estou infeliz, eu estou me sentindo frustrado, eu estou me sentindo que eu tenho muito potencial e não estou utilizando. Sim. Eu estou sentindo que existe mais formas de gerar crescimento e existe o outro lado, que eu chamo de acomodado. Sim. São palavras semelhantes, né? Ou uma pessoa está profissionalmente, financeiramente ou até pessoalmente acomodada, ou ela está incomodada. Correto. Então, quando eu digo que a pessoa está ou acomodada ou incomodada, eu não estou dizendo aqui que os pobres são acomodados e os ricos são incomodados. Não estou falando isso. Mas eu posso te afirmar que todas as vezes que a gente está satisfeito com o que a gente está vivendo hoje, a possibilidade, a probabilidade de gerar mais resultado financeiro é cada vez menor. Eu me lembro que minha avó dizia assim, meu filho, esteja sempre grato pelo que você tem, né? E a minha avó estava certa. Grato sempre, mas satisfeito, não. Então, quando você diz assim que a mentalidade de uma pessoa escassa ou pobre é as coisas acontecem na minha vida, a mentalidade do rico, como o T. Harv Eker diz, eu produzo, eu faço acontecer, nada mais ele está falando sobre a lei da semeadura. Sim. Eu planto e eu colho. Correto. O outro diz, não, eu vou ver, esperar aí para ver como é que acontece. Ou então, o que é pior, sabe, Ibi? As pessoas dizem assim, eu vou depender, vamos ver o que o governo produz pra gente. Essa semana eu estava lendo um artigo do Flávio Augusto, você deve saber quem é. Sim. Que é um dos maiores empresários hoje do país, que é bilionário, que é fundador, por exemplo, do Orlando City, do curso de inglês WhatsApp. Sim. E ele colocou um artigo, uma coisa que eu achei espetacular. Ele disse que eu empreendo há quase 30 anos e eu já passei por vários planos de governo. E ele foi falando dos governos, né? Ele disse que passou pelo plano de governo do Fernando Collor, que passou pelo plano de governo do Itamar, do Fernando Henrique, da Dilma, do Lula, do Temer, do Bolsonaro. E ele disse, cada governo que passa, eu crescia cada vez mais. E aquilo me chamou a atenção no artigo. Interessante. Porque ele disse no final do artigo, ele disse assim, eu não dependo do que o governo vai fazer ou deixar de fazer. Eu vou continuar semeando, Sim. eu vou continuar plantando, eu vou continuar trabalhando, porque existem coisas que são fatores externos que não dependem de mim ou de você. Ou seja, daquilo que a gente não tem controle, eu não posso criar expectativa naquilo. Correto. Então, chegando aí no resumo da tua pergunta, por que algumas pessoas trabalham e geram resultado e por que outras esperam acontecer, eu vou resumir na frase.
Ou você está acomodado, ou você está incomodado. Que bacana, né, gente? Pois é. Olha, daqui a pouco, vai te aguentando aí, você que chegou aqui agora no podcast, Marcelo vai falar aqui um pouquinho pra gente sobre a agência de pagamentos. Se o assunto aqui tá interessante, você precisa esperar para ver o que é que vai ser dito já já aqui nesse bate-papo aqui, nesse podcast hoje aqui da agência de pagamentos. Mas, Marcelo, há uma outra questão importante que eu queria tratar com você, que é o seguinte. Nesse livro, né, Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker, ele fala uma coisa que eu acho super importante, é que ele diz que o rico, ele assume o compromisso de ser rico. É como você falou, né? Ele tem as rédeas da situação porque ele vai tomar atitudes, né? Se aquilo compete a ele, ele vai tomar atitude para ver a coisa acontecer. A mentalidade do pobre é: eu gostaria que isso acontecesse. Eu queria que você tratasse um pouquinho dessa questão, porque de repente as pessoas que estão nos vendo agora, estão nos assistindo, estão dizendo: puxa vida, eu gostaria, né, de experimentar tudo isso que Marcelo está falando, que o T. Harv Eker fala no livro Os Segredos da Mente Milionária, assim. Mas entre assumir um compromisso e gostaria, existe aí uma diferença muito grande, né, Marcelo? Sim, sim. Eu estava conversando essa semana com meu filho Davi, ele tem 16 anos, né? E aí eu sempre uso uma frase com o Davi que é assim: filho, você sabe que existem coisas que diferenciam os meninos dos homens. Sim, sim. E ele sempre fica rindo pra mim porque ele tem 16 anos, né? Aí essa semana ele nunca tinha me perguntado. Aí ele falou, papai, o que diferencia os meninos dos homens? Eu falei assim, olha, algumas coisas diferenciam os meninos dos homens. Os meninos, eles recebem. Os homens, eles produzem. Os meninos, eles não têm responsabilidades. Os homens assumem responsabilidades. Muito bom. Eu disse pra ele assim, olha... Aí ele falou, tá bom, papai, mas o que é que separa o menino dos homens? Eu falei, por exemplo, um casamento separa o menino dos homens. Não necessariamente uma pessoa solteira não é adulta, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu tô te falando que o casamento, ele produz responsabilidades, né? Uhum. Aí falei pra ele, olha, por exemplo, um filho separa o menino dos homens. Você tem que ter responsabilidade de prover, proteger, suprir a casa. Correto. E aí, pegando essa deixa dessa conversa com meu filho, eu vou te falar uma coisa aqui, Ibe, que existem uma filosofia na forma de pensar. Eu moro perto da praia, e na praia, assim, quando o sol tá quente, na areia, quando o sol tá frio, você caminha na areia. Sim. Mas quando o sol tá quente, você corre na areia. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando as coisas estão de uma forma aceitáveis, você está produzindo de uma forma em que, de alguma forma, você aceita. Sim. Mas quando as coisas começam a apertar... Quando a areia começa a esquentar... Quando a areia começa a esquentar, ou seja, quando se separa o menino dos homens... E a vida financeira, ela muda de duas formas. Uhum. Ou pelo amor, ou pela dor. Sim. Na minha vida financeira, foi pela dor, Ibe. A minha vida financeira... eu tive que passar por situações extremamente delicadas. Eu já compartilhei isso em alguns outros podcasts. Mas eu, por exemplo, teve situações na minha vida financeira em que eu não tinha dinheiro para fazer compras do mês. E é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Eu tive que recorrer, por exemplo, à minha mãe, eu já adulto, já casado, para ela me emprestar um cartão de aposentadoria para eu fazer compras do mês. Então a areia começou a esquentar. Quando a areia esquenta... Aí você não muda pelo amor, não. Aí você muda pela dor. Eu não tô desejando que ninguém passe por uma situação que eu passei. Sim. Mas algumas pessoas, elas só vão tomar uma postura, um comportamento de mudança da mentalidade quando as coisas começarem a esquentar. Quando a areia começar a esquentar. Quando a dor começar a chegar. Por que é mudar pela dor? Mudar pela dor é, por exemplo, a conta de luz presta a ser cortada, um carro com busca e apreensão, um carro financiado. O que é mudar pela dor? Por exemplo, quem tem filhos na escola, não conseguir pagar a mensalidade do filho. No meu caso, não ter, com família, não ter dinheiro para fazer compras do mês, por exemplo, tá? Já passei por situação nesse nível, para você ter ideia. Hoje a agência de pagamento tem mais de 200 franqueados. Nossos franqueados geram de receita mensal hoje de 5 a 20 mil por mês. Mas não era assim no meu passado, né? Agora, o que é mudar pelo amor? Mudar pelo amor é, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho um sonho. Tem um plano, né? Eu tenho um plano, eu vou executar esse plano. Sim. Então, essa é a forma que eu configurei a minha mentalidade
Não que eu deseje que alguém passe por situações difíceis, mas isso foi uma virada de chave na minha vida, Ibe. Ah, que bacana. Olha, a gente está recebendo aqui hoje no podcast da Agência de Pagamentos o fundador aqui da empresa, que é o nosso querido Marcelo Pedrosa. Esse bate-papo aqui tão importante que eu tenho certeza que vai dirimir, vai tirar muitas dúvidas suas, né, acerca do empreender. Marcelo, eu queria falar um pouco agora de algo que eu acho também muito importante e eu penso que é de lá que a gente elabora tudo, que é a mentalidade, né? T. Ravech, no seu livro, ele fala uma coisa muito importante, né? Ele faz uma distinção do que pensa uma mente milionária e o que pensa uma mente de pobreza. Uma mente rica e uma mente pobre. E eu queria que você fizesse também para a gente, né, esse traçado, essa definição. Na sua opinião, o que é que distingue uma pessoa que pensa grande daquele que pensa pequeno? A gente, inclusive, vinha aqui hoje gravar esse podcast falando justamente sobre isso, né? A mentalidade, mesmo você não estando numa situação tão boa, e eu queria até que Marcelo exemplificasse como foi para ele dar o start na agência de pagamentos, que eu já penso que é a partir daí que a gente começa a distinguir, né, os meninos dos adultos, dos homens, através dessa mentalidade. Como é que a pessoa vai desenvolver uma empresa que a gente sabe que não foi fácil para Marcelo, ele não chegou jogando dinheiro, não tinha muito dinheiro guardado. Então, explica pra gente como foi você, né, botar isso na prática, Marcelo. Vamos lá. Você falou assim, Marcelo, o que diferencia essa mentalidade, né? Sim. É a mentalidade de oportunidades ou a mentalidade de problemas. Sim. Né? Porque eu costumo dizer, Ibe, que empreender é resolver problemas. Sim. Ponto. Todas as vezes que aparece um problema, alguém tem que empreender. Pode gerar uma solução. E essa solução a gente chama de empreender. Sim. E essa solução ela é monetizada, ela pode ser vendida. E eu vou dar aqui vários exemplos. Então, acho que seria, só lhe interrompendo, seria interessante falar que todo problema pode gerar dinheiro, né? Todo problema pode gerar dinheiro. Todo problema. Por exemplo, eu tenho um terreno lá no Cabo de Santo Agostinho, que é uma cidade aqui do lado. Sim. Que é um terreno que estava com um mato bem alto. Sim. Um problema, né? E aí eu estava andando lá e perguntando pro vizinho, você conhece alguém que pode limpar isso aqui? E o vizinho falou assim, eu mesmo posso limpar isso para você. Você me dá X reais e eu apresentei um problema, ele trouxe a solução. E eu posso levar isso para qualquer área. Você está doente, a farmácia te vende um remédio. Você está com fome, o supermercado te vende a comida. Sim. Você vai para uma formatura, para uma festa e compra, por exemplo, um terno bonito como esse aí do Ibe. Correto. Então, a gente quer gravar um podcast, a gente não tem um estúdio, mas a gente vem aqui, aluga o espaço ou utiliza, inclusive, um excelente espaço para gravar. Então, todo problema é uma grande oportunidade de você vender essa solução. Né? Então, quando você diz assim, Marcelo, o que diferencia uma mente escassa ou de pobre de uma mente milionária? É porque o milionário ele sempre está pensando na solução. Ele sempre está pensando nas oportunidades. Sim. Ele sempre está pensando como é que ele pode resolver. Ah, e você me perguntou, Marcelo, como é que nasceu a agência de pagamento? Sim. Né? E eu vou fazer esse link aqui agora. A agência de pagamento é uma financeira. A nossa sede está aqui em Recife, hoje a gente tem mais de 200 franquias espalhadas no Brasil todo. Uhum. Como é que funciona na prática? Nós pagamos qualquer tipo de boleto, PTU, IPVA, financiamento de carro, moto, casa, com o nosso recurso, pagamos no ato e parcelamos para o cliente em até 10 vezes. Então, na verdade, a gente está resolvendo um problema. Mais de 70% dos brasileiros, Ibe, isso é um dado do Banco Central, gastam mais do que ganham e não têm educação financeira. Sim. Esse é o tamanho do problema. Uhum. Ou seja, olha quanta oportunidade... É um problemão. Olha quanta oportunidade a gente tem de levar uma solução. E, obviamente, quando você leva uma solução, você está ajudando alguém a resolver um problema e você está sendo pago por isso. Correto. E quando a agência de pagamento nada mais é do que ajudar pessoas com dificuldade financeira, e alavancar o empreendedorismo no Brasil com baixo investimento, através da franquia da agência de pagamento, como falei há pouco, gerando aí para os nossos franqueados de 5 a 20 mil reais com pagamento de boleto. Uhum. Eu achei muito interessante essa sua definição e eu queria que você falasse, acredito que até agregado a isso,
né? T. Havek até fala isso no livro Os Segredos da Mente Milionária. Como é que a gente pode focalizar, Marcelo, uma oportunidade, na tua opinião? Como é que a gente consegue enxergar, né? Como é que a gente consegue, eu vou usar uma expressão mais rasteira, como é que a gente consegue farejar uma oportunidade? Eu vim no carro, inclusive, conversando com o Marcelo, que eu particularmente tive uma dificuldade em resolver um problema meu. E quando eu cheguei em casa, eu parei, pensei, eu disse, puxa vida, se eu tive essa dificuldade, eu tenho certeza que milhares de pessoas tiveram. E aí eu disse, ó, isso aí é uma ideia bacana para eu criar algo aqui que vai ajudar outras pessoas e se encaixou perfeitamente nisso que o Marcelo acabou de falar. Como é que a gente consegue focalizar, visualizar isso, que os ricos conseguem, né, e ver isso com otimismo, olha para o problema e diz, puxa vida, eu vou arrumar uma solução. Já o pobre não. Olha para isso, isso é um obstáculo, uma dificuldade. Meu Deus, e agora como é que vai ser? Como é que o rico consegue ter essa percepção e o pobre não, Marcelo? Eu costumo dizer que é uma coisa que você vive na pele, né? Normalmente, uma solução que você comercializa ou que você vende, até no exemplo que você estava me dizendo lá no carro. Sim. Normalmente é algo que você mesmo está passando por algum tipo de problema e você está procurando, está buscando uma solução, né? Hoje pela manhã, antes de eu sair de casa, levar minhas crianças na escola, a minha esposa falou assim, amor, o gás acabou. O gás aqui, a nossa casa, eu moro em casa, não moro em prédio, e a gente não tem gás encanado, é aquele botijão de gás, e faltava 5 minutos para eu sair, e ela falou assim, você pode passar lá no depósito e comprar um botijão de gás? Eu falei assim, olha, minha agenda hoje está bem apertada, eu não vou conseguir. Eu vou ligar para o depósito, ele vai entregar aqui, você vai abrir a casa, ele vai colocar lá vai colocar e eu vou pagar ele, vou fazer um Pix aqui. Aí eu liguei lá no depósito do gás, a mulher falou assim, olha, a gente entrega, mas a gente não coloca lá no local, porque estava tendo problemas de segurança no bairro, enfim, no condomínio, né? E aí eu falei assim para ela, olha, eu já sou seu cliente já há mais de 3 anos. Eu estou te fazendo uma solicitação. Mesmo que fuja o teu procedimento, você pode me ajudar nesse aspecto? Ela falou assim, olha, como a gente teve muito problema nessa área, a gente não vai poder resolver. Olha só. Olha só, focando no problema. Aí eu falei assim para ela, mas eu estou disposto a pagar um pouquinho mais para a pessoa colocar. Ela fez, infelizmente eu não vou poder deixar a pessoa entrar na sua casa e colocar. Eu falei, eu consigo falar com o gerente ou com o dono da empresa? Ela falou, ele tá aqui do meu lado. Aí eu falei assim, olha, eu expliquei para ele todo o caso. Ele disse assim, olha, Marcelo, eu vou resolver isso para você. Eu vou solucionar o teu problema. A diferença de mentalidade. A diferença da mentalidade. Eu vou resolver. Eu sei que você é meu cliente há bastante tempo. Eu vou resolver o teu problema. Você percebe que as pessoas, ou ela foca num problema ou ela foca numa solução. Sim. Claro que é algo atípico. Sim. Eu tô pegando um caso real aqui. Mas serve como exemplo. Serve como exemplo, né? Por exemplo, eu vou fazer uma viagem essa semana para um franqueado em outro estado aqui, em Maceió, né? E eu não gosto de dirigir à noite. Motivos pessoais, eu não gosto de dirigir à noite. Tem gente que até gosta, prefere, né? É verdade. Dirigir à noite. Eu não gosto de dirigir à noite. E aí, eu liguei para um amigo, né? Que ele trabalha com Uber. Eu falei assim para ele, olha, normalmente a sua diária é quanto? Ele falou X reais. Eu falei, você pode me levar e me trazer para Maceió, para uma cidade aqui do lado? Ele falou, com certeza. Você veja, um problema apresentado e uma solução vendida. Então, Ibi, a questão de como é que eu percebo, na verdade é sempre um problema na pele que a gente tem. Por exemplo, a maioria das pessoas vão na padaria e compram pão todo dia. Sim. Se alguma padaria do meu bairro tivesse o serviço de entrega, com certeza eu iria utilizar esse serviço. Não tem esse serviço. Correto. Então existem inúmeros problemas, né? a ser solucionado. E quando você começa a perceber, quando você passa na pele esse problema, e aí você consegue, obviamente, enxergar uma possível solução. Então, o mato grande, o botijão de água, de gás que acabou, o pão da padaria, a viagem para outro estado. Só não fale dos meus problemas, viu? Então, ganhar dinheiro é resolver problemas, Ibi. Coisa boa. Gente, a gente está aqui hoje nesse bate-papo muito bacana, muito interessante, com o nosso querido Marcelo Pedrosa. Para você que chegou agora aqui no podcast da Agência de Pagamentos, tratando aqui de como empreender, como é a mentalidade de um empreendedor.
E Marcelo é o fundador, né, da agência de pagamentos. E Marcelo, eu queria que você tratasse agora de um assunto muito importante, que eu acho que isso também vai muito mais além da questão do dinheiro, do business, do negócio, que é como um rico, por exemplo, admira uma pessoa que está sendo bem-sucedida, né? E como ele olha para aquilo e acha aquilo interessante, bacana. E é diferente completamente da mentalidade de um pobre. Você vê que o rico, ele não guarda ressentimento, pelo contrário. O rico, ele vibra. Esses dias eu estava assistindo um programa de televisão e eu achei muito bacana. Aliás, um programa de internet, mas que passa também na televisão. E os apresentadores estavam falando do novo jato que o Neymar tinha comprado. E aí mostraram imagens, possivelmente, que o Neymar, né, dispensou. E um baita de um jato de quase 300 milhões de reais. E o que eu achei interessante é que o pessoal ali que estava apresentando vibraram. Neymar, parabéns, é isso, garoto. Sucesso, olha que coisa linda, que jato maravilhoso. Mas eu fiquei pensando, será que todo mundo que está assistindo isso está tendo essa mesma percepção? Por quê? Eu queria que você tratasse dessa questão. Me parece que o rico, ele vibra quando vê outro rico andando de Mercedes, de BMW. O pobre não. O pobre, tu tá andando com ele a pé. Se tu comprou uma bicicleta, ele já começa a ficar com raiva de você, já começa a falar, já começa até a questionar como foi que você comprou aquilo. Como é que a gente enxerga isso? Como é que você vê isso, Marcelo? Eu vejo de uma forma assim, que isso é uma engenharia social. Isso é uma construção midiática. Por exemplo, na televisão, eu não assisto, né? Sim. Mas se você vê numa novela, você vê, por exemplo, na novela o pobre feliz e o rico triste. Você vê, por exemplo, o pobre fazendo festa e o rico sozinho, ou então enganando as pessoas. Isso. Então, isso, na verdade, é uma construção midiática. Isso é o eu chamo de separar polos, né? Que é aquela guerra que é uma guerra social, quase que ideológica. Sim. Rico contra pobres, pretos contra brancos, héteros contra homossexuais. E não precisa ser nenhum contra o outro, em hipótese alguma. Correto. Eu acredito muito que essa questão de as pessoas, quando verem alguém que tem um carro bonito, uma casa bonita, a construção da engenharia social ou midiática, ela vai dizer que aquilo ali roubou alguém, enganou alguém, exatamente. Tá se valendo de formas ilícitas para ganhar dinheiro. Isso, na verdade, é uma programação que, infelizmente, é colocada na mente das pessoas desde a infância. Sim. Desde a infância. Desde a escola, infelizmente, eu tenho que colocar isso aqui. Às vezes, dentro da própria igreja é colocado isso que ganhar dinheiro é pecado, infelizmente. Ou dentro da própria escola dizer que todo rico é ladrão, né? Ou então todo rico é desonesto. E por conta dessa programação e dessa engenharia social construída ao longo de décadas, de séculos, para um objetivo, obviamente, normalmente político, partidário, essa construção, ela acaba programando a cabeça das pessoas que quando ela vê alguém bem-sucedida, causa ressentimento, ou tem raiva, ou acredita que aquilo ali foi conquistado de maneira ilícita. Só que o inverso é extremamente verdade. Sim. Eu vou falar aqui que talvez sintetize isso. Por exemplo, todo rico é desonesto? Não. Todo pobre é honesto? Não, também. Correto. Então, tem ricos honestos e tem ricos desonestos. Existem pobres honestos, existem pobres desonestos. Porque humildade não tem a ver com quantidade de dinheiro que as pessoas têm. Existem ricos soberbos e pobres soberbos. Existem ricos humildes e pobres humildes. Então, não dá para linkar, categorizar ou tornar isso verdade, porque, na verdade, isso é uma construção midiática e de engenharia social com um fim e com um objetivo. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas acabam sendo massa de manobra. Então, quando meu conselho, você vê alguém que tem um carro bonito, uma casa bonita, um negócio, uma empresa, que você possa abençoar essa pessoa. Sim. Que você possa elogiar essa pessoa. Sim. Que você possa parabenizar essa pessoa. E jamais o contrário. Correto. Bacana isso, um conceito muito importante. Eu acho isso também fabuloso, né? Nós temos que torcer e vibrar pelo sucesso das pessoas, né?
E isso é tão verdadeiro que o Marcelo falou, que eu estou me lembrando aqui de um princípio bíblico, Marcelo. Quando Jesus disse assim, tudo que tu queres que as pessoas te façam, fazei a elas também, né? Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, abençoada, abençoe as outras pessoas. Se você acha que as pessoas devem torcer por você, torça pelas outras pessoas também. Isso é muito importante. Agora, outra coisa importante, Marcelo, que eu percebo e creio que você também, é que a mentalidade rica, né? T. Havek fala isso no livro também, Os Segredos da Mente Milionária, é que o rico ele gosta da autopromoção, né? Ele gosta, isso faz bem para ele, faz bem para o negócio dele, né? O pobre não. O pobre ele não gosta, né, de venda, o pobre não muitas vezes detesta essa questão da autopromoção. Como é que você analisa isso também? Como é que você define essa diferença, essa distinção dessa percepção do rico para a percepção do pobre? Vamos lá. E o que eu penso? Provavelmente você já deve ter ouvido falar, Ibe, que é a diferença no ambiente corporativo, a diferença do funcionário. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Eu já ouvi muito. Existem funcionários que se vendem muito bem e acabam sendo promovidos por isso. Já ouvi. Já. E não necessariamente ele é melhor do que o outro que não se vende. Sim. Né? Existem pessoas que têm uma excelente capacidade, alta capacidade, mas são introspectivos ou de alguma forma acham que não deve se promover. Né? E aí a analogia é o ovo da galinha e o ovo da pata. Sim. A galinha, quando ela vai pôr, ou dependendo do estado que você tiver, colocar o ovo, botar o ovo, ela faz um estardalhaço. Exatamente. É um barulhão. Correto. E aí sai aquele ovinho. Isso. A pata, ela não faz barulho nenhum e coloca lá o ovo, põe, bota ou coloca, e é um ovo enorme, né? Então, assim, por que as pessoas, alguns gostam de se promover e outros não? Porque a promoção, ela é uma forma de expandir aquilo que você tem de melhor. Sim. Tanto que o conceito de empreender, para mim, você tem um produto de qualidade, você tem um ponto onde as pessoas te acham, você resolve o problema de pessoas e você faz propaganda. Perceba os 4 P's que faz qualquer negócio funcionar. Sim. Você tem um produto ou um serviço de qualidade, você tem um ponto onde as pessoas te acham, hoje na época da tecnologia, um site, um aplicativo, por exemplo, da agência de pagamento.com.br, pessoas em que você resolve o problema dela, e o 4 P, propaganda. Por que as pessoas de mentalidade abundante gostam de se promover? Porque elas alcançam mais pessoas, resolve mais problemas. E quando mais problemas você resolve, mais dinheiro você ganha. Por que as pessoas de mentalidade escassa ou pobre não gostam de se promover? Provavelmente porque ela acha que se expor vai trazer vergonha, vai trazer crítica, e eu acredito que as pessoas não devem se preocupar com isso, porque vão me criticar e te criticar de qualquer jeito, Ibe. Se expondo ou não. Marcelo, dentro desse pensamento seu que eu acho assim fabuloso, você acredita que muitos dos nossos problemas também se dá porque a gente tem medo de arriscar? Você falou aí, um dos P's aí é propaganda, né? Sim. E eu costumo dizer sempre o seguinte, muitas vezes, isso já aconteceu comigo, a gente muitas vezes pensa assim, eu gastei e isso não me trouxe resultado. Eu confesso a você, eu não tenho nenhum constrangimento em dizer isso, que eu já passei por esse tipo de problema. De dizer, puxa vida, queimei dinheiro, joguei dinheiro fora. Só que, na verdade, depois, quando a gente começa a ler livros como esse do T. Havek e tantos outros, a gente começa a perceber que não houve uma queima, um gasto, houve um aprendizado. Você não gastou, você investiu, e todo investimento vai ter um custo. Então você acha que também esse é um dos problemas que travam as pessoas, que muitas vezes, mas meu dinheirinho suado, e muitas vezes deixou, né? Eu tenho um amigo meu que é músico, um brilhante músico, já tive a oportunidade de tocar com ele, hoje um dos maiores produtores do Brasil no cenário cristão evangélico, e recentemente eu descobri que ele está na área de trade e está ganhando já muito dinheiro. E eu conversando com ele, ele disse, eu gastei quase 60.000 em cursos. Imagina, 60 mil reais em cursos. Mas hoje, para minha alegria, eu vejo ele no Instagram, né, mostrando os resultados diários dele. Olha, gente, hoje eu faturei aqui 3 mil, 4 mil, 5 mil, 8 mil. Mas veja, olha a percepção dele.
eu fiz um investimento, Ibe, de 60k em cursos para conseguir hoje ter o que ele tem. Você acha que isso também é um problema, Marcelo, de muita gente? Não tenho dúvida, Ibe. Dentro do mercado de empreendedores ou profissionais, esse mercado é um mercado onde existem 3 tipos de perfis. O primeiro perfil, o conservador, né? O que é o perfil conservador? É aquela pessoa que ela tem medo de tomar decisões. É o conservador. Existe o perfil das pessoas que são moderadas, que é aquelas que tomam decisão quando é conveniente. Sim. Então, o conservador, ele quase nunca toma decisões, ele procura garantias, ele procura, quando é tudo certo, eu tomo uma decisão. Existe o perfil moderado, que é aquela pessoa que fala assim, não, eu já avaliei, eu já estudei e eu vou tomar decisões. Existe um terceiro perfil, que é o perfil do arrojado, que é o perfil da pessoa ousada. Lembrei agora de um trecho bíblico, que Deus fala para um dos servos dele, Josué, dizendo assim, Josué, seja corajoso. É verdade. Seja forte. Não tenha medo. Seja arrojado. Seja arrojado. Seja ousado. Verdade. Então, assim, normalmente as pessoas que crescem, Ibe, elas não focam no erro, porque tudo serve de aprendizado. Sim. Então, no empreendedorismo, não tem, eu errei. No empreendedorismo tem, ou eu aprendi, ou eu cresci e ganhei. Mas eu não ganhei nada, então aprendeu. Pelo menos como não fazer. Uhum. Mas eu ganhei, tive resultado. Maravilha. Você, além de ganhar, você gerou resultado. Você aprendeu. Então, essa mentalidade de tenho medo, tô procurando garantias, não confio em mim, não sei se funciona, será que é sério? É uma mentalidade de pessoas que estão, de alguma forma, paralisadas financeiramente. Uhum. Por outro lado, as pessoas que ousam, têm coragem, tomam decisões, têm ousadia, normalmente é o perfil de pessoas que mais crescem. Marcelo, outra coisa importante é que quando a gente olha para o rico, a gente percebe, e Tihavec no livro tem essa percepção também, e ele chega a dizer que a diferença do pobre para o rico também é que o rico ele olha para o problema e consegue se ver maior do que o problema. O pobre não, ele olha para o problema e consegue se ver menor do que o problema. É interessante que você falou na Bíblia, e quando a gente vai para a Bíblia, por exemplo, a gente vê o exército de Israel olhando para Golias. Eu até um dia desse ministrei algo nesse sentido, que no exército de Israel tinha Abissai, tinha Benaia, valentes, né? A Bíblia fala que existia um pelotão de guerra dentro do exército de Israel, de 700 homens canhotos que conseguiam lançar uma pedra de uma funda e acertar o fio do cabelo de uma pessoa. E olha que uma funda não é uma arma de mira, não é nenhum badoque, por exemplo, né? Que a gente puxa o fio aqui no meio. Uma funda você girava ali para tentar acertar alguma coisa. E dentro do exército de Israel tinha 700 homens, uma tropa de elite que conseguia esse feito, mesmo sendo destros, canhotos. Mas quando esses homens todos valentes olharam o tamanho de Golias, diz a Bíblia que todo o exército tremeu, com exceção de Davi. Você acredita que trazendo isso agora da Bíblia para dentro aqui do empreendedorismo, você acha que a diferença de um rico para um pobre é justamente essa? O rico ele consegue se ver acima do problema e o pobre está sempre olhando para o problema dizendo, rapaz, é maior do que eu? Eu vou te contar uma história que vai responder isso. Eu tenho um amigo que eu conversei com ele recentemente, que ele tem uma gráfica, tá? E ele estava investindo, agora no ano passado, em equipamentos. E ele falou para mim assim, Marcelo, eu vou investir agora numa máquina nova, tá? Porque eu preciso criar novos produtos que essas máquinas que eu tenho não me atendem. Sim. E ele falou, mas eu vou precisar investir, eu estou inseguro para investir. Eu confesso que eu estou bem inseguro para investir nessa máquina. E eu falei assim para ele, mas a mensalidade que você vai pagar nessa máquina é uma mensalidade que você consegue pagar mesmo se você não ganhar nada a mais com o teu faturamento atual? Aí ele falou assim, eu consigo pagar mesmo se eu não faturar nada a mais. Mas eu confesso que eu tenho medo de comprar essa máquina. Olha só. Eu fiz a pergunta novamente para ele. Eu falei, se você não aumentar em nada o teu faturamento, você consegue pagar a mensalidade dessa máquina? Aí ele falou assim, eu consigo pagar. Mas para mim essa máquina é quase que um
um impossível para mim. Aí eu fiquei, racionalmente não há lógica. Olha só, como é que eu compro um objeto que com a minha renda atual eu consigo pagar, mas mesmo assim eu tô com medo de comprar? Ou seja, às vezes as pessoas enxergam um desafio, um obstáculo com um tamanho maior do que ele é. Verdade. E às vezes você olha aquilo ali e fala assim, caramba, eu vou investir, eu vou gastar mais, mas isso pode me trazer um ganho maior. Então, às vezes você fala para uma pessoa, e eu não estou aqui desprezando o problema ou o medo de ninguém, mas ela fala assim, eu não consigo. Isso é maior do que eu posso suportar. Eu não sei fazer. Eu estou inseguro, eu tenho medo. E você pergunta para outra pessoa e ela fala assim, não, isso eu consigo. Eu vou tomar essa decisão. Eu quero gerar um resultado diferente. Eu tenho capacidade para fazer isso. Você estava me falando agora no caminho que você disse assim, Marcelo, eu vi uma pessoa fazendo. Se ela fez, eu também posso fazer. Correto. Isso é a mentalidade de que a gente é maior do que os obstáculos que nos aparecem. E eu vou concluir dizendo uma frase, que é uma frase que eu nem sei o autor dela. Parece até bíblica, mas eu acredito que não é. Que a frase é: problemas, na verdade, são grandes bênçãos disfarçadas. Que na hora você enxerga um problema. Mas depois que você supera aquilo, você diz assim, ainda bem que eu passei por essa situação. Correto. Então a gente sempre deve ser maior do que os problemas, Ibi. Que bacana, gente. Estamos aqui hoje no podcast da Agência de Pagamentos, recebendo aqui o nosso fundador, Marcelo Pedrosa, batendo esse papo, né? Que eu tenho certeza que para você está muito interessante, está muito legal, tirando aqui algumas dúvidas, dirimindo e, acima de tudo, que para mim é o mais interessante desse bate-papo aqui, mudando a mentalidade, né? Isso aqui é muito importante. A Bíblia até fala isso como princípio, né? Que a gente tem que passar por uma metanoia, uma renovação de mente, né? Aquilo que no marketing a gente conhece como mindset. Então isso é muito importante, a questão da mudança de mentalidade. Agora, Marcelo, outro ponto importante que eu queria que você também tratasse, estamos já caminhando aqui para os instantes finais do nosso podcast de hoje, que é o seguinte. T. Havek, ele fala uma coisa que eu acho assim surpreendente, é que ele diz que o rico ele é um excelente recebedor e o pobre é um péssimo recebedor. Como é que você define isso? Eu penso assim, Ibi, que só cabe no bolso o dinheiro que cabe na nossa cabeça. Muito bacana. Só cabe no bolso o dinheiro que cabe na nossa cabeça. Mas, Marcelo, me explica isso melhor. É porque as pessoas que, por exemplo, geraram determinado resultado... Você sabe qual que é a renda média do brasileiro, Ibi? A renda média de mais de 90% dos brasileiros não passa de R$2.000. Olha só. Não é, e eu estou dizendo com isso que não tem oportunidade? Tem oportunidade. Eu estou dizendo com isso que as pessoas não podem crescer? Não, elas podem crescer. Só que a maioria das pessoas acreditam que receber alguma coisa é errado. Então elas são honestas, são pessoas de bem, pagam suas contas, mas ganhar mais... Sabe qual é a prova disso? Qualquer pessoa que vai num teste, por exemplo, eu trabalhei 20 anos como CLT. Sim. Você vai num teste numa empresa de um processo de recrutamento e seleção, e se a psicóloga ou a recrutadora ou o recrutador perguntar, me fale a sua expectativa de ganho. Já dá logo calafrio. Aí a pessoa pensa lá na mente dela, na fração de segundos. Se eu falar pouco, eu vou ficar insatisfeito. Se eu falar muito, ela vai dizer que eu quero ganhar dinheiro demais e eu vou ser reprovado no teste. E a pessoa, ela não está pensando isso, a pessoa do outro lado. Sim. Ela só quer saber a sua expectativa de ganho. Lógico. É uma pergunta que eu faço, por exemplo, quando eu vou fazer um processo de seleção de novos franqueados. Sim. Eu pergunto para eles, qual que é a tua expectativa de ganho se você for aprovado no processo de seleção da agência de pagamento? Algumas pessoas travam nessa resposta. Porque eu quero saber, com todo carinho e com todo respeito, e colocando amor nas minhas palavras, eu não quero um novo franqueado que quer ganhar mais R$1.000 por mês. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu não quero um franqueado que é uma renda extra de mais R$1.500 por mês. Eu quero alguém que queiram gerar 5, 10, 15, 20, 25 mil reais por mês. Mudar de vida, né? Que é a média dos nossos franqueados hoje. Sim. Né? Então, eu estou procurando pessoas que querem receber mais. Eu
Eu estou procurando pessoas que querem resolver problemas, que querem empreender com baixo investimento, que querem mudar a realidade financeira da família, que querem de verdade mudar o cenário que ele vive hoje, dar uma condição de vida melhor para os filhos, para os pais, dirigir um carro melhor, morar numa casa melhor. Isso é possível? Claro que é possível. Se você, por exemplo, a média de grandes franqueados, 5 a 20 mil reais todo mês pagando boleto. Tá, Marcelo, mas como que funciona isso? Eu remunero cada franqueado com 5% de cada boleto. Eu ainda remunero na expansão de franquias, R$ 2.500 a cada expansão de franquia. Eu dou toda a estratégia para os nossos franqueados. Marketing digital, treinamento, suporte, material de divulgação, encontros com outros franqueados que já estão gerando acima de 10 mil, para troca de experiências. Sim, sim. Então a gente dá todo um suporte para fazer com que a pessoa... Agora, claro, tem um processo de seleção. Correto. Porque o processo de seleção eu vou saber se a pessoa tem ou não o perfil para gerar de 5 a 20 mil reais todo mês. Eu nem sei se pode, eu vou pedir para depois a produção colocar aqui abaixo como é que as pessoas fazem para participar do processo de seleção. agenciadepagamento.com.br/franquia para se tornar entrar no processo de seleção e se tornar um dos nossos franqueados, gerando de 5 a 20 mil, pagando boleto através da agência de pagamento. Então, sim, as pessoas podem receber mais, mas só cabe no bolso o dinheiro que cabe na cabeça. Como também empreender não é para todo mundo. Sim. É para quem está insatisfeito com a renda atual, é para quem não está querendo... vou trabalhar mais para ganhar mais. Na prática, não é isso. Pessoas às vezes trabalham mais e ganham a mesma coisa. É quem quer de verdade gerar uma transformação através de um novo modelo de trabalho, de negócio, ganhar dinheiro ajudando as pessoas. Então, é possível empreender com baixo investimento? É. É possível ter uma agência de pagamento lá na tua cidade? Eu quero que você seja um franqueado meu. Mas antes eu quero te conhecer e fazer um processo de seleção. Se você for aprovada num processo de seleção, aí sim você vai receber mais, vai gerar mais resultado financeiro. Então, eu vou pedir para a produção colocar agenciadepagamento.com.br/franquia para quem realmente deseja gerar essa renda de 5 a 20 mil todo mês. Que bacana, gente. O assunto está muito bom, mas estamos aqui chegando já ao finalzinho desse podcast da Agência de Pagamentos hoje, batendo esse papo aqui muito interessante, muito importante, que eu creio que vai te ajudar a tomar essas decisões, que eu quero fechar aqui, Marcelo, fazendo justamente essa última pergunta. O pessoal que nos assistiu até agora, que está aí nos assistindo, qualquer pessoa pode ser um franqueado. Eu queria que você, mais uma vez, batesse nessa tecla, né? Um idoso, uma mulher, um homem que já está trabalhando, uma dona de casa. Qualquer pessoa pode ser um franqueado? Então vamos lá. Quem é que pode ser um franqueado da agência de pagamento? Pessoas de 30 a 60 anos, que hoje é empregado de uma empresa privada e quer gerar uma segunda fonte de renda. Alguém que é um funcionário público e está insatisfeito com a sua renda mensal e quer gerar uma segunda fonte de renda de 5 a 20 mil reais todo mês. Alguém que é autônomo, trabalha para ele mesmo, para ela mesmo e quer gerar uma renda complementar, sim, trabalhando de casa, no modelo home office, através da nossa plataforma de pagamento. Qualquer pessoa que queira trabalhar, não tem dinheiro fácil. É um trabalho como qualquer outro. Sim. Só que você vai trabalhar de casa, no modelo home office, poucas horas por dia, gerando aí pagamento de boleto e ajudando pessoas em todo o território nacional. Não temos barreira geográfica, não temos cobrança de royalties, CLT, funcionário público, autônomo e pequenos empreendedores e aposentados. Essas pessoas podem participar do processo de seleção de novos franqueados, Ibi. Ok, estamos chegando aqui ao finalzinho desse podcast, né? Você vai ter aqui abaixo do vídeo também, né, o link para você conhecer mais sobre a agência aí de pagamentos. Eu só tenho a agradecer a você que esteve conosco até agora aqui nesse bate-papo, nesse podcast da Agência de Pagamentos. Marcelo Pedrosa, muito obrigado por sua presença aqui. A gente sabe da sua correria, da sua labuta, do dia a dia de Marcelo, que é muito corrido. Ele é o fundador da Agência de Pagamentos. Então imagine como é a agenda diária de Marcelo, mas muito bacana esse bate-papo seu hoje aqui com a gente, amigo. Eu que agradeço, Ibi. Que Deus possa abençoar quem está assistindo, abençoar o pessoal daqui do estúdio, abençoar a sua vida, que ele possa continuar conosco. Gente, é isso aí. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro aqui no podcast da Agência de Pagamentos. Um abraço, até lá.